ok? Agora vamos falar do ultracolágeno hidrolisado, né? Na realidade, são peptídeos de colágeno hidrolisado. Gente, adoro, né? Colágeno faz parte da minha vida todos os dias. Em casa, eu, meu marido, meus filhos já tomam colágeno, porque são ótimos para as articulações. Eu vou responder as perguntas no final, tá? Porque tem uma pessoinha aqui já fazendo as perguntas de vocês aqui na minha orelha e eu perco a linha de raciocínio. Eu vou responder, eu juro, tá? E meus meninos já usam também colágeno porque eles jogam, né? Fazem esporte, então é muito bom para articulação. Mas a gente tem que entender que o colágeno, ele é fundamental mulheres a partir dos 25 anos e homens a partir dos 30, 35 anos. Por quê, gente? O maior órgão do nosso corpo é a pele, tá? Mas o colágeno, ele não tá só na pele. Ele tá no nosso corpo todo, tá? É a proteína mais importante e mais presente no nosso organismo. Então, quando a gente fala de músculos, quando a gente fala de coração, quando a gente fala de tendões, quando a gente fala de articulações, quando a gente fala de pele, de cabelo, de unha, de envelhecimento, de construção de estrutura muscular, tudo isso nós estamos falando dessa proteína. Então, ela é muito importante a suplementação, né? Ela representa 30% de todas as proteínas que nós temos no corpo. E quando a gente fala de pele, tendões, articulações, nós estamos falando de 70% dessa proteína, que é o colágeno. E assim, ele é um componente essencial para todo o nosso sistema esquelético, para todo o nosso corpo, né? A gente fica em pé porque a gente tem colágeno. Quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo a capacidade de se movimentar, de amarrar o sapato, de abaixar. Tudo isso se deve pela diminuição de colágeno. Então, para mim, o colágeno é importante para deixar a pele lisinha, branquinha, bonitinha, mas ele é importante para a gente se movimentar, se a gente fala de longevidade, significa, como eu sempre digo, você quer chegar aos 80 anos andando de bicicleta ou de cadeira de rodas. Então, se você quer andar de bicicleta, aos 80 anos, você precisa suplementar colágeno desde cedo, tá? Desde muito cedo. Então, o colágeno serve para muitas coisas, não só para a firmeza da pele, né? É lógico, para ficar com a pele mais bonita, para tratar celulite, para não ter ruga, para ter a pele mais firminha, melhor elasticidade, tudo isso é importante. Mas se eu quero ter umas articulações saudáveis, se eu quero conseguir subir escada aos 60, 70 anos de idade, sem precisar de ajuda, eu também preciso de colágeno. E a gente tem que entender que a partir dos 30 anos de idade, a gente começa a perder colágeno todos os anos, todo ano, o tempo todo, a perder a capacidade de produção de colágeno. E por isso que a partir dos 30 anos, a gente já começa a pensar para amarrar sapato. Quando chegar aos 40, a gente olha uma escada, assim, essa escadinha, pensa 2 vezes em subir, né? Inconscientemente, nós estamos falando, eu não tenho mais colágeno para isso, eu não tenho mais saúde para isso. Então, a gente precisa tomar a iniciativa antes para prevenir que isso aconteça, né? E o consumo dele é fundamental para todas as partes do nosso organismo. E como eu disse, a gente perde de 1 a 5% de colágeno ao ano, aos 30%, a partir dos 30. Daí me perguntam, doutora, mas por que de 1 a 30%, né? Por que de 1 a 30%? Deixa eu só dar um calor danado aqui. Porque depende de você. Se você tem uma alimentação saudável, se você pratica atividade física, se você come proteína, não come muito açúcar, não fuma, não bebe, você vai perder 1% ao ano. Agora, se você se expõe ao sol, bebe pra caramba, fuma, não tem regularidade com a sua alimentação, não pratica atividade física, come açúcar pra caramba, você vai perder 5%. Então, isso depende de você. E quando a gente chega aos 50 anos de idade, a gente está produzindo 30% apenas do colágeno do que o nosso corpo precisa. E daí o trem fica feio e fica difícil reverter e voltar atrás. Então, a gente precisa entender que é fundamental, né, a gente consumir colágeno desde sempre. Porque é a proteína que mantém o nosso corpo em pé, gente. Que mantém o nosso sistema esquelético em pé. E ele tem que reduzir, ele vai reduzir ao passar dos anos. Então, o que nós precisamos fazer? Ter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável e suplementar colágeno o mais cedo possível, para impedir isso, para que a gente chegue com 60 anos, 40, 50, 60, olhando numa escadinha.
e subindo para essa escada numa boa, sem medo de subir a escada, tá? Então, ela é muito importante para isso. E existem vários benefícios, né? Primeiro, vamos falar de saúde, não vamos falar só de beleza, mas vamos falar de fortalecer as articulações e os ossos, a saúde das nossas articulações, a saúde dos nossos ossos, para que a gente possa andar, correr, brincar e viver, né? Que é muito importante. Ele também auxilia na prevenção e no tratamento da osteoporose e de osteopenia. Mulheres que vão entrar na menopausa. A osteoporose e a osteopenia é muito comum, né, para mulheres. Então, precisa suplementar o colágeno desde cedo. Ele auxilia no processo de emagrecimento. Por quê? Primeiro, ele traz saciedade. Segundo, ele demora mais tempo para ser digerido, porque é uma proteína, então ele gasta mais energia para isso. E terceiro, ele fortalece os tecidos. Que quem está fazendo um Anfit aí, e perde aí 20 quilos, 16 quilos em 21 dias, precisa suplementar colágeno. Precisa, para não ficar tudo mole, né? Para não ficar tudo flácido. Então, é importante a gente colocar o colágeno no Anfit, é muito importante, principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres, tá? E proporcionar uma aparência mais jovem. Quem é que quer envelhecer bem? Eu quero envelhecer bem. Envelhecer é fato, eu quero envelhecer. Eu não tenho medo de envelhecer. Mas se eu sei que eu posso envelhecer bem, por que não? Né? Por que não tá pulando a amarelinha aos 70 anos de idade? Eu acho isso muito, muito importante. É fundamental isso. Então, a gente tem que começar cedo, precisa começar cedo, né? Então, o nosso colágeno, os benefícios do colágeno, né? Ele é 100% puro e de alto valor biológico. É uma proteína encontrada em células de origem animal e é responsável por sustentar, né? Ela é a formação das fibras de sustentação do nosso corpo, da nossa pele, do nosso sistema esquelético. Ele auxilia no processo de emagrecimento, né? Prolonga a sensação de saciedade, como eu disse para vocês. Ele estimula a formação de massa magra, esse eu esqueci de falar, para quem faz atividade física, é muito importante tomar colágeno, né? Para que ficar mais durinho, mais firminho. Ele é encontrado, apesar de ser encontrado em carnes, em frango, assim, a quantidade de colágeno que a gente tiraria somente da alimentação, assim como o ômega 3, é muito pequena, né? Não é o suficiente, teria que comer quilos e quilos de carne por dia. Então, suplementação é o nome do jogo. E a gente coloca ele com algumas vitaminas e alguns minerais. Então, hoje, o nosso ultra colágeno, né, eles são peptídeos de colágeno, vou explicar isso também. Porque até pouco tempo atrás, a gente utilizava o colágeno hidrolisado, certo? Precisava usar 15 gramas ao dia de colágeno hidrolisado. Hoje descobriu-se o peptídeo do colágeno hidrolisado. O que significa isso? É uma digestão a mais, um processamento a mais, uma purificação a mais do colágeno. Então, quando a gente consumia 15 gramas de colágeno hidrolisado, a gente absorvia na faixa de 8 ou 9 gramas. Hoje, consumindo 10 gramas de peptídeo de colágeno, a gente absorve as 10 gramas de peptídeo de colágeno. Absorve 100%. A eficácia é de 100%, tá? E o nosso, a gente fez uma formulação, eu elaborei uma formulação que ele também é rico em outras substâncias, selênio, biotina, vitaminas, para que a gente aumente ainda mais a eficácia do colágeno, principalmente no que diz respeito à pele, cabelos, unhas, articulações e ossos e músculo, tá? Então ele está completo para que a gente tenha uma maior eficácia do colágeno nessas áreas. O sabor de frutas vermelhas, né, que é maravilhoso. Ele não tem gordura, nenhum tipo de gordura e nenhum tipo de açúcar, tá? Ele serve para a saúde dos cabelos e das unhas, fundamental, gente, fundamental utilizar, porque cabelo também envelhece, cabelo também afina, unha também vira papel, tá? Então precisa utilizar o colágeno. E ele dá mais brilho, elasticidade, viço, vida para a pele, né? Diminui a celulite, diminui a flacidez, que é tão importante aí para as mulheres, né? Para a mulherada, diminui as rugas. Se você tem uma pele mais elástica, com uma elasticidade melhor, com uma firmeza maior, você tem menor formação de rugas. Então as rugas vão aparecer mais tardiamente, né? E isso é bem bacana. Então, os peptídeos de colágeno, eles são muito importantes no tratamento da beleza. Eu sou médica de beleza, é com isso que eu trabalho todos os dias. E as minhas pacientes, todas elas usam colágeno a partir dos 25 anos de idade.
todas, não há, todas elas usam colágeno a partir dos 25 anos de idade. E a minha recomendação vai usar ad eterno, até que eu mude a prescrição, que tem alguma coisa mais nova do que essa, com uma tecnologia mais nova. E elas usam e melhora muito, tudo melhora. Os tratamentos ficam mais fáceis, as harmonizações de botox duram mais, né? A pele fica mais bonita, muito mais fácil de tratar. O retorno dos tratamentos são muito mais rápidos com a utilização do colágeno. Então, cada vez mais pessoas estão buscando isso, né? Como utilizar métodos não invasivos para se ficar bonito, para ficar jovem, para ficar saudável por mais tempo. E o colágeno é uma prova disso, de que isso é possível. Então, é cientificamente comprovado que a partir dos 30 anos a gente tem essa perda de colágeno. E que se a gente suplementar, essa perda vai ser muito menor, tá? E com isso, a pele fica, lógico, muito mais bonita, né? Eles auxiliam também na reversão, né? As pessoas que são mais velhas, para se sentirem, sentimento mais novo, firmeza, levantar mais, andar com mais facilidade, né? Não travar tanto, não ter mais tanto problema de coluna. Mas, para quem ainda não envelheceu, ele retarda o processo de envelhecimento, melhorando a conjuntura dessa proteína no corpo, tanto na pele, quanto nos ossos, quanto nas articulações, que eu acho que é fundamental para envelhecer bem, é envelhecer se movimentando bem, se locomovendo bem, independente disso, independente de outros, independente de andador, de pessoas, de bengala, de tudo isso. Então, o colágeno é fundamental para esse efeito, para esse objetivo, para essa meta, né? Vamos colocar como meta, porque a gente tem a data, a gente vai envelhecer, a gente envelhece todos os dias a partir do momento que a gente nasce. Então, precisa utilizar colágeno, gente. Mulheres acima dos 25 anos, homens acima dos 30 anos. Adolescente pode. Gente, pode utilizar adolescente. O que eu mais recebo hoje são mães com adolescentes no meu consultório para tratar estria e celulite que está forrada de flacidez com 15 anos de idade. Forrada. Por quê? Porque a alimentação é podre. Não pratica atividade física, fica o dia inteiro no celular. O dia inteiro no computador. Não pratica uma atividade física, não faz uma musculação. Se alimenta de porcaria o dia inteiro. Então você pega menininhas de 15 anos, magrinhas, que a hora que elas tiram a roupa para eu examinar, é pura celulite. E as mães estão melhores do que ela, porque viveram em outra geração. Né? As mães viveram em outra geração, se alimentaram melhor. E as mães estão melhores do que elas e se preocupam com isso, né? Então a gente precisa, pode, se isso acontecer na família, eu tenho uma menina, 14 anos, pode usar colágeno? Pode, deve, sem medo nenhum, tá? É muito importante, porque daí vai estimular a síntese do colágeno do próprio corpo e vai reduzir, tratar essa flacidez tão comum nos adolescentes de hoje, tá, gente? E a gente tem que entender mais uma coisa, tá? Que é preciso mudar a chavinha na cabeça dos nossos adolescentes, tá? Então, precisa usar colágeno, precisa fazer atividade física, precisa, porque nós teremos mulheres, hoje eu vejo, que meninas que eu tenho no meu consultório, eu enxergo mulheres derretidas aos 30 anos de idade. Derretidas, justamente porque não tem a atitude certa, não se alimentam da forma correta, não praticam atividade física e passam o dia inteiro na vida, né? Agora que não estão indo nem para a escola, passam o dia inteiro no celular, no computador, né? Bom, como eu disse, o colágeno ele ajuda a retardar a fragilidade dos ossos e articulações. Então, a pessoa que toma colágeno desde sempre, desde cedo, ela vai se movimentar muito melhor aos 70, 80 anos de idade. Você não tenha dúvida disso. Não tenham dúvida disso, né? Ela vai conseguir subir escada, ela vai conseguir amarrar o próprio sapatinho, ela vai ser muito mais feliz utilizando o colágeno precocemente, tá? Então, eles também são importantes para a nutrição esportiva. A gente está aí no desafio que faz atividade física, utilizar colágeno melhora a performance atlética, melhora a hipertrofia muscular, protege as articulações, os ossos, causa restauração muscular, daquela dorzinha que a gente sente, né? Quando faz atividade física, a recuperação é mais rápida. Então, a gente precisa utilizar o colágeno
para quem faz atividade esportiva, né? E todos devem fazer da 01, porque a gente mexe com saúde, né? Eu e o Cid, a gente faz todos os dias. Então, o peptídeo de colágeno, ele tem uma ação fundamental na nutrição do atleta, né? Do esportista, do praticante, daquela pessoa que está querendo mudar os seus hábitos e quer praticar atividade física, quer ter resultado e quer ter mais saúde, não quer forçar as articulações, não quer ficar doída, então tem que utilizar o colágeno nesse caso também, né? Ele protege os ossos, como eu disse para vocês, diminui mantém a densidade óssea, né? Diminui a chance de osteopenia, de osteoporose. Ele oferece uma estrutura orgânica para o osso muito maior, então para quem não tenha torções, machucados, fraturas, ele fica mais resistente. E ele também colabora com o colágeno, desculpa, ele colabora com a retenção do cálcio na massa óssea, né? Porque a gente sabe que todo o cálcio que a gente consome, ele fica retido nos ossos. Quando o nosso corpo precisa de cálcio para alguma outra coisa, ele abre mão de hormônios, de proteínas que vão lá e desgastam, tiram o cálcio dos ossos. Então, o colágeno, ele ajuda nessa fixação e no melhor aproveitamento desse cálcio, tá? Tá aqui a nossa estrutura, então nós temos, 10 gramas de colágeno em 2 scoops, tem que se consumir 2 scoops ao dia, tá? Pode consumir os 2 ao mesmo tempo, ou você pode consumir logo de manhã e o outro antes de dormir, porque ele te dá uma saciedade maior durante a noite, para quem tá fazendo o desafio, não quer sentir aquele desconforto durante a noite, e vale muito a pena, é muito saboroso, né, gente? Ele parece um suquinho, é uma delícia.